Muito bem. Então, a aula de hoje, eu vou concluir com vocês o assunto que eu comecei na semana passada, eu praticamente concluí. Falta um pedacinho para fechar. Então, nós estamos na apostila 5. Na frente A, eu estava falando sobre ecologia e falando sobre estudo de populações. É uma aula tranquila, que primeiramente visa retomar o conceito do que é população, já fizemos isso na semana passada, e discutir alguns elementos que interferem na dinâmica dessa população. Então, nós falamos, por exemplo, de natalidade e de imigração, que são fatores que aumentam o número de indivíduos na população. Falamos também de mortalidade e emigração, fatores que, ao contrário, reduzem o tamanho da população. Falei com vocês sobre densidade, né? Densidade no sentido de densidade populacional, número de indivíduos por área ou por volume, quando estou me referindo ao ambiente líquido, né? Como rio, mar, que está diretamente relacionado a essas taxas que eu comentei inicialmente, né? Então, se tem muita natalidade e imigração, eleva o número de indivíduos por área. Então, eu digo que a densidade daquela população está alta. E isso vai repercutir na estratégia dessa população, porque ela tem uma estratégia para se controlar, para controlar a sua densidade populacional. Porque se elevar demais, isso acaba sendo prejudicial. Quanto mais indivíduos tem no mesmo espaço, por exemplo, começa a ter competição entre eles, o que não é nada bom, não é? E entre outros fatores. Então, nós estávamos lá na página, aqui na página 18, discutindo 3 perfis de população, como cada uma delas se comporta mediante a um aumento de densidade. Então, vamos lá comigo? Vou pegar, então, aqui a apostila de vocês. Aqui. Na página 18, então, eu estava discutindo com vocês este gráfico aqui. Então, eu disse assim, que tem algumas populações, alguns seres vivos, que se comportam como essa curva amarela aqui. Quer dizer que à medida que começa a aumentar a população, a taxa de crescimento se eleva, né? Aliás, vamos pensar diferente. À medida que a densidade dessa população se eleva, porque o número de indivíduos que pertencem a ela está alto demais, o ritmo de crescimento dela cai, né? E aí eu dei vários exemplos, né? Então, pode acontecer o quê? Por que essa taxa de crescimento está diminuindo? Pode ser porque cada casal resolve ter menos descendentes, né? Então, tinha aquela quantidade X de indivíduos de descendentes, né? Então, numa densidade baixa, vamos pensar em uma ave, uma densidade baixa, ela bota mais ovos, né? Cada casal bota mais ovos. À medida que a densidade dessa população começa a aumentar, cada casal começa a reduzir o número de ovos por ninho, né? Então, é interessante como a população, ela se autocontrola, ela se autorregula, né? Ou então, como eu falei, né? Dei um exemplo lá dos elefantes, né? Que é o exemplo que está aqui na apostila. Então, o indivíduo, ele atinge a maturidade sexual, né, numa certa idade. Por exemplo, com 11 anos, o elefante já está apto ao acasalamento. Mas isso se a densidade estiver baixa, porque quanto maior a densidade, uma situação em que a densidade da população está alta, ele pode atingir a maturidade sexual aos 18 anos. Então, quer dizer, a estratégia dele foi o quê? Não foi ter menos filhos, né? Menos descendentes. Foi retardar, postergar a sua reprodução. Isso pensando no controle populacional. Tá bom? Então, esse aqui é um perfil
que é a população que eu chamo de autolimitante. Aí eu estava falando para vocês da população que tem um crescimento maior em densidade intermediária, né? Então quer dizer que se a densidade estiver baixa, a população cresce pouco. Se a densidade estiver alta, igualmente, a população cresce pouco. A população só vai crescer mais quando a sua densidade for média, intermediária, tá? Sheila, como assim? Me dá um exemplo que ilustre isso daqui, tá? Eu acho que a apostila discute, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Se não deve ser para cá. Mas aqui, esse exemplo aqui das gaivotas. Olha que interessante. A maioria das gaivotas marinhas nidifica em colônias. Como assim? Elas fazem ninhos, né? Uma próximo um ninho próximo do outro. Então a gente diz que é uma estrutura como se fosse uma colônia. Eles vivem no mesmo espaço, claro, distanciados uns dos outros, mas os ninhos ficam todos relativamente próximos, tá? E aí, demonstrou-se que o número de filhotes produzidos por casal é maior quando a densidade da colônia é média. Olha só, quando tem um tamanho médio de população, o número de filhotes por casal é o maior de todos, tá? É muito maior do que quando estão somente alguns casais ou quando há muitos casais aglomerados. Deixa eu ver se ele explica o porquê disso. Se ele não explicar, eu mesmo faço isso para vocês. Não, ele não explica. Tá? Sheila, mas por que a gaivota resolveu aumentar mais o número de indivíduos, né, de ovos por ninho, quando a população é média? E ela não faz isso quando a população é pequena ou grande demais. Bom, a questão é a seguinte, né? A questão é a seguinte. Há um cuidado desses ovos que vai além do pai e da mãe, do casal, né? Quer dizer, os vizinhos, as aves dos ninhos vizinhos, colaboram com o cuidado mútuo dos ovos. Onde que eu quero chegar? Seguinte, né? Tem ali um casalzinho de gaivota, tem os seus ovos no ninho, tá? E elas precisam comer, elas precisam se alimentar, e isso implica em deixar o ninho sozinho. Então elas saem para se alimentar, o ninho fica a princípio sozinho, só que os vizinhos cuidam deste ninho sozinho, certo? Então, se chegar ali algum predador, e nessa colônia vão ter muitos predadores esperando este momento em que os pais se ausentam do ninho para comer os ovos, tá? Então, acontece assim, o predador vai se aproximar, os casais vizinhos mais próximos a esse ninho espantam esse predador e cuidam do ninho do outro, tá? Sheila, por que eles fazem isso? Porque daqui a pouco são eles que vão se ausentar do ninho e aí é aquele vizinho que vai cuidar, certo? Agora, por que na população média o crescimento é maior? Porque vamos pensar nos extremos. Se tiver uma população muito pequena, né, os ninhos vão estar muito espaçados uns dos outros. O que acontece? Aquele casal não consegue dar conta de cuidar do ninho do vizinho, porque ele está muito longe, ele está muito espaçado, certo? Vamos pegar o outro extremo, muita aglomeração, muito ninho perto. Quando os pais se ausentam para comer,
os vizinhos não conseguem dar conta de cuidar do seu próprio ninho e dos vários ninhos ali próximo, porque está muito aglomerado, tem muita ave. Pessoal, deu para pegar a ideia? Isso não está aqui no texto. Sou eu que estou trazendo para vocês essa análise. Deu para compreender isso? Sim, sim. Por que que o crescimento da população é maior quando a densidade é média? Porque aí as aves conseguem dar conta do seu próprio ninho e dos vizinhos. Se tiver muito baixa, não vai dar conta. Se tiver muito alto, não dá conta. Então, é um crescimento quando a densidade é mediana, intermediária. Não se preocupem que ninguém vai pegar aí um exemplo, jogar para vocês e falar assim, olha, explique por que é uma densidade intermediária. Né? Óbvio que não, vocês não são biólogos, né? E aí, de repente, pega até comigo, de repente pega uma população aí, um certo animal, que eu mal conheço, né? Não conheço ao certo o animal, não conheço o seu comportamento. Como é que eu dou conta de explicar? Nem eu dou conta de explicar. Então, ninguém vai propor isso para vocês. O importante aqui, tá? É que vocês, olhando um gráfico como esse, consigam identificar, olha, essa curva amarela é uma população que cresce bastante, né? Quando a densidade é pequena, mas cresce menos quando a densidade é baixa. Ou seja, é uma questão de interpretação de gráfico. É mais matemática do que biologia, não é? Ou aqui, ó, e essa população que a curva é verde? O que esse gráfico está me dizendo? Que em baixa densidade ela cresce pouco, em grande densidade também ela cresce pouco, ela cresce bastante quando a densidade é média. Então, compete a vocês apenas isso, tá? Então, não é complexo, tá? Vamos lá para essa curva aqui, que é a mais louca de todos, ao meu ver, tá? A densidade independe, aliás, o crescimento da população independe da densidade. Então, se a densidade estiver baixa, cresce. Média, cresce. Alta, cresce. Mas, de repente, ela despenca. Sheila, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Existem algumas espécies que têm um comportamento que a gente usa um termo para se referir a esse comportamento, que é explosão populacional. Então, é uma espécie que ela aguarda um certo momento, pode ser um evento uma vez por ano, né? Pode ser mais frequente que isso, enfim. Ela espera um certo período propício. E aí, naquele período, há uma explosão populacional. Quer dizer, o número de indivíduos aumenta gigantesco. Vai lá às alturas. E permanece isso por um bom tempo. E depois cai quase a zero. O que está acontecendo? Por que essa população explodiu em número de repente? Então, vamos supor, algum recurso que ela quer, por exemplo, o alimento dela, é a época do alimento dela. Então, há uma reprodução intensa, essa população aumentada consome esse recurso, praticamente esgota esse recurso, e quando ele está praticamente esgotado, aí a população cai. Por quê? Porque já foi o tempo suficiente ela consumir o recurso, se reproduzir, e aí esses indivíduos, após a reprodução, morrem. Esse tipo de comportamento se aplica bem a insetos. Sabe por quê? Porque os insetos, eles têm uma metamorfose, tá? E nessa metamorfose, ovo, larva, né, forma aquele casulo, depois o adulto. Então, vamos pensar, vou pegar até um exemplo, assim, recente. Antes dessa chuvinha aí que deu e essa queda de temperatura,
Na casa de vocês, né, não tava assim aquele monte de mosquitinho, aquela mosquinha pequenininha? Sim ou não? Ou é só aqui em casa que tava desse jeito? Sim, Sim, tá. tinha Aquela, um monte. nossa, que entra no olho da gente, entra no nariz, entra na boca, você toca, daqui a pouco volta, né? E se fica aquela... Toma banho, nada tira. nada tira, aquele monte, monte, monte. De onde veio isso que de repente apareceu esse monte aí? É isso aqui, gente. Tá? Então, alguma condição aí ambiental favorável para essa espécie. Então, mas onde que estava esse bicho que não aparecia? Provavelmente ele estava na forma de larva, em outro lugar. E aí, percebendo as condições favoráveis, ele formou o casulo, saiu do casulo, virou adulto, né? Todos ao mesmo tempo, sincronizado, aumentou, daquela explosão populacional. De repente apareceu aquele monte. E ficou 2 dias fazendo o quê? Se reproduzindo, 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 né? Reproduziu, gerou ovo. Acabou esse ciclo, morre todo mundo. Por isso que, ó, despenca a curva aqui. Sheila, mas aí então a espécie entrou em extinção? Não. Ela morreu, mas ela já completou sua etapa. Sua descendência está garantida nos ovos. Por isso que você não vê mais essa mosca. Porque agora, daqui a um bom tempo, ela vai ficar como ovo, depois como larva, esperando outra oportunidade para fazer o mesmo. Entende? Agora eu vou pegar outros exemplos assim um pouquinho mais distantes de nós. Nem tanto, tá? Mas você já com certeza já ouviu falar de nuvem de gafanhotos, né? Então, de repente, há uma explosão populacional de gafanhotos. E eles passam assim, aquela nuvem, aquele monte, eles passam na lavoura comendo tudo, arrebentando com tudo. Aí esgota o recurso, acaba tudo, some tudo. O que aconteceu? De onde veio, para onde foi? Então, eles estavam, como todo inseto, numa forma de larva. Por isso que eles não apareciam. Tendo um recurso disponível, aí no caso foi o alimento, né? Eles completaram o seu ciclo, saíram em bando, comeram tudo que foi possível, né? E aí extinguiu a população? Não, porque aí comeu, 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 reproduziu, 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 deixou um monte de ovo, cumpriu o meu papel. Aí morre. Morre essa população, mas a espécie está garantida lá nos ovos, que recomeçam o ciclo. E vai ter outra explosão populacional em algum momento, tá? Outro exemplo aqui, bem mais distante de nós, mas não sei se vocês já ouviram falar, lá na região da Austrália, né? Lá, como eu falo, eu costumo brincar que lá é uma região que ocorre coisas esquisitas, né? Bichos estranhos, comportamentos muito diferentes, por isso que é um local que é assim, tá no meu sonho. Eu falei que é o sonho de todo biólogo, né? Porque ali é um local, assim, de coisas únicas. Então, veja bem, olha só. Você já ouviu falar que lá na região da Austrália, num certo período, tem uma explosão populacional de caranguejos? Alguém já ouviu falar disso? Já viu reportagem? Já. Já. E aí você anda na rua, é aquele monte de caranguejo. As pessoas abrem a porta da casa, aquele monte de caranguejo. Entra caranguejo dentro de casa. Parece praga. É isso que está acontecendo, porque é uma espécie que tem esse tipo de comportamento, né? O crescimento dessa população independe da densidade. Então, ele tem esse comportamento de explosão populacional. Ô, Sheila, Oi. lá na Austrália é onde tem os bichos mais perigosos, não é? Que eles falam? Tem também, né? Então, lá no deserto da Austrália tem aquelas cobras lá absurdas, né, em termos de veneno. No mar da Austrália tem aquela água-viva mais perigosa do mundo. Então, tem lá umas coisas bizarras, né? Tem uns morcegão gigantes também, né? Gigantes, lindos, por sinal. Eu acho tudo isso lindo, né? Aqueles morcegos gigantes, acho que é o morcego raposa, se não me engano, é o nome que se dá a esse tipo de morcego. Ele é enorme. Aí você fala, meu Deus, já pensou me deparar com um bicho desse, né? É o Batman. Pois é, gigante, gigante mesmo.
E, enfim, deixa eu só completar aqui a minha ideia do caso. Você vai dizer, mas poxa, Sheila, você falou que isso se aplica bem a inseto. Mas caranguejo não é inseto. Não, mas é artrópode, que vai ser a nossa aula daqui a pouquinho, tá? Então tá no mesmo filo, então tem mais ou menos o mesmo comportamento, tá? Esse artrópode é um crustáceo, né? Os crustáceos, alguns deles têm esse comportamento também, né? Então, é um pouco disso que acontece, similar aos insetos, ok? Bom, seguindo aqui a nossa apostila, ela fala um pouquinho sobre interações entre os organismos e como isso se reflete no comportamento da população. Na verdade, essa parte de interações, eu vou trabalhar com vocês na próxima apostila, no próximo volume, né? Então, assim, mas você com certeza, vocês já ouviram falar, já tiveram esse conteúdo em outras séries, né? Comensalismo, mutualismo, competição, predatismo, parasitismo, e como isso interfere na dinâmica da população. Em linhas bem gerais, porque depois, quando chegar o volume 6, que a gente entrar no volume 6, e tem um intruso aqui, e a gente for discutir esses assuntos especificamente, né? Aí eu aplico melhor nesse contexto da população, tá? Mas em linhas bem gerais, por exemplo, toda interação negativa tende a fazer o quê com a população? Diminuir, não é? Predação, parasitismo, ela interfere negativamente na população. Então, ela vai levar uma diminuição da população, faz todo sentido. Agora, veja, se a relação é positiva, se ela beneficia todo mundo, concorda comigo que essa população, mediante essa realidade, ela tende a aumentar? Claro, né? Se ela está sendo beneficiada pela interação, ela tende a aumentar em número, tá bom? Então é isso aqui só, vou falar rapidinho, não vou explicar cada interação, porque é o próximo volume que vai tratar disso. Fatores abióticos que interferem na dinâmica da população. Um pouco disso eu já falei, então só pontuando aqui. Espaço, né? Então, se eu tenho espaço amplo, né? Então, isso favorece o crescimento da população. Não é lógico? Falo que esse assunto aqui desse conteúdo, além de fácil, ele é extremamente lógico, né? Se tiver muito espaço, claro que isso vai favorecer o crescimento da população, né? E se o espaço estiver reduzido? Vai afetar o crescimento da população. A população vai ter que pensar duas vezes, né? Porque se ela começar a crescer num espaço limitado, começa a ter competição, começa a faltar alimento, não é? Então, essa é a ideia aqui do espaço. Alimento, mesma coisa, né? Então, veja bem aqui, olha esse gráfico aqui. Se tiver bastante espaço, né? Aliás, aqui, quantidade de alimento versus espaço e versus densidade. Se a densidade estiver baixa, né? Vai ter muito espaço. Pouca gente, muito espaço, certo? A quantidade de alimento pequena, né? Aliás, a quantidade de alimento, que é aqui, né? O que vai começar a acontecer? A população começa a crescer e consumir cada vez mais alimento, porque quanto mais gente, mais se come. Então, quanto mais se come, mais significa isso que tem mais população, aumentou a densidade, mais gente no mesmo espaço. O que acontece com o espaço? Reduz. Então, como é que isso será cobrado de vocês? Então, é dado o gráfico e é pedido para vocês analisarem, dizerem o que está acontecendo. Então, aqui eu teria que dizer que o espaço é amplo, né, quando eu tenho uma baixa densidade. Né? À medida que eles começam a consumir mais alimento, né, isso significa que tem mais gente nessa população e isso é por isso que o espaço está menor. Então, é basicamente interpretar gráfico dentro desse assunto. Sheila, e o clima é um fator abiótico que interfere na dinâmica? Sim. Por quê?
Porque existem climas que são favoráveis àquela população. Aquela população adora aquele clima. Ou seja, naquele clima a população vai crescer, vai prosperar. Outros climas mais severos, né, com temperaturas mais rigorosas, ou mesmo com temperaturas extremamente altas, né, um período de seca, né, então está faltando água, e consequentemente começa a faltar comida, a temperatura altíssima, isso também não é bom, os extremos não são bons, né? Então, um clima que não é muito agradável, isso impacta na população, a população vai crescer menos, perfeito? Isso explica também por que tem poucas pessoas morando nas regiões polares, né? Então, tem lá poucas populações. Mas porque tem gente que ainda insiste em morar naquele local tão inóspito. Né? A questão é a seguinte, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O clima realmente não é dos melhores. Mas justamente porque não é dos melhores, nem todo mundo vai querer morar lá. Então, aí tem espaço à vontade. Então, quer dizer, é ruim, mas é só meu. O lugar é só meu, não tem que competir com ninguém. Então, por isso, algumas espécies vivem nesses ambientes extremos. Por que o cacto foi escolher morar justo no deserto, um ambiente tão ruim, né? Porque lá é ruim, mas é só dele. Ele não tem que disputar com ninguém, né? Por espaço, por alimento, tá? É tudo dele. Então, nem sempre o que aos nossos olhos é ruim, é de fato ruim. Por que o mar é tão povoado de espécies? Porque é um ambiente muito favorável, né? Então, quanto mais espécies tiver no local, pode saber, o ambiente é excelente. Só que aí, justamente por ele ser excelente, muita gente quer. Aí vai ter mais competição, aí vai ter menos espaço, aí vai ter pouco alimento. Então, é bom por um lado, né? Por outro, nem tanto. Então, é assim que a gente tem que pensar. Este gráfico aqui, bom, aqui já é o nosso resumão. Eu vou lá para os exercícios desta aula e aí a gente fecha esse assunto para ir para o próximo assunto, que é artrópodes. O gráfico a seguir está relacionado aos conceitos de potencial biótico e de resistência ambiental. Qual das curvas representa o tamanho máximo populacional que o ambiente local pode suportar? É a curva A, que representa o tamanho da população que o ambiente pode suportar, ou é o B? Porque o C é o limite do ambiente, o quanto o ambiente suporta em número de espécies. Isso aqui, tá? Então, diz para mim aí, é A ou B? Qual das duas curvas mostra o que o ambiente é capaz de suportar? A curva A. Não, não. A Não? curva B. Curva B? É. A curva A é o que aquela população gostaria de crescer, o potencial biótico dela. Quer dizer, para aquela espécie, ela tem um potencial enorme de crescimento. Tende ao infinito, vai lá para cima, ó. Só que o ambiente, que essa linha rosa aqui barra. Epa, calma lá. Não é assim, né? Dá uma freada. Então, o quanto de fato aquela população vai poder crescer? A curva B. Ela gostaria de crescer, ela poderia crescer, porque ela tem potencial para isso, tudo isso que a curva A mostra. Mas, na realidade, o quanto ela cresce de fato? B, porque o ambiente limita. Né? Então, qual o tamanho máximo da população? Qual curva representa o tamanho máximo? A curva B. Pois, embora a espécie tenha potencial grande de crescimento, que é o que está representado pela curva A, o ambiente limita.
né? Se o ambiente limita em termos de espaço, de comida, de N fatores aí, por mais que ela tenha a capacidade de crescer tudo que a curva A mostra, o que de fato ela vai crescer é o que está representado na curva B. Tá bom? Belezinha, vamos lá para o exercício 2. Vou ter que apagar. O gráfico a seguir representa o crescimento de uma população. O crescimento de uma população no transcorrer de um certo período de tempo, tá? Então, tenho aqui um tempo, número de indivíduos. Essa população vai neste ritmo aqui, ó, de crescimento, né? Ó. E, na verdade, é a mesma população, é uma população só, não são duas, tá? Então, eu tenho este padrão e eu tenho este padrão aqui. Olha, atenção à linha pontilhada. O que representa as curvas A e B? A resposta é basicamente a mesma da questão anterior. O que representa A? O potencial biótico. Esse é o termo que a gente usa, mas vamos explicar? Ou seja, o crescimento possível à espécie. A espécie poderia crescer tudo isso aqui, né? Seria o crescimento ideal para ela. Então, o crescimento possível à espécie. Ela pode tudo isso, em tese, né? Já a curva B representa o crescimento real da população, considerando os limites impostos pelo ambiente, tá? Então, vamos dizer assim, o primeiro aqui, até vou colocar aqui entre parênteses, seria o crescimento ideal. Vamos dizer assim, o sonho e a realidade. Essa espécie, ela tem a capacidade, ela tem o potencial, ela tem o sonho, o desejo de crescer tudo isso aqui, né? Sem limites. Mas a realidade não é bem assim, né? Então, B representa o crescimento real da população, considerando que a linha tracejada é o limite imposto pelo ambiente. Perfeito? Vamos, então, para a última questão desta aula. Questão número 3. O gráfico a seguir representa a ação de uma grande doença epidêmica sobre uma população de coelhos. Relacione corretamente os termos equilíbrio, epidemia, recuperação e equilíbrio de novo com os números 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Então, ele quer que você traduza o que está acontecendo com essa população no momento 1, no momento 2, no momento 3 e no momento 4, considerando o quê? O tempo que passa e o que está acontecendo com o tamanho da população. Então, vamos lá. Para o número 1, para o período 1, o que está acontecendo com a população, com o crescimento da população nesse período? Você acha que isso reflete um equilíbrio? Reflete um momento de epidemia, de recuperação? O que seria? Equilíbrio, né? De equilíbrio, né? Tá em equilíbrio, hora sobe um pouquinho, hora cai, e vai mantendo mais ou menos ali na linha constante. Então, mostra uma questão de equilíbrio, o comportamento está equilibrado. Mas veja que no momento 2, o que acontece com o tamanho da população? Ó, reduz. Diminui. Então, estamos diante do quê? De uma epidemia. Isso, uma epidemia. Essa epidemia está afetando a população. Tem gente morrendo,
né? Então, o número da população, ó, tá caindo. E 3 refletiria que momento dessa população? Como tá subindo de novo, tá sendo recuperada. Isso, a recuperação. Então, vai ter novamente um crescimento da população, quer dizer, já passou a epidemia, acabou, agora a natalidade já está aumentando de novo, o número de indivíduos da população já está crescendo, tá? E, por fim, o número 4, equilíbrio de novo, porque não é porque as condições ambientais melhoraram que essa população dispara a crescer sem parar. O ambiente impõe um limite de espaço, de comida, etc., que vai limitar esse crescimento, vai botar um freio aí. Opa, não é assim. O carro não tem só acelerador que pisa e vai, né, sem parar. Não, tem um freio. Né? Então, o ambiente que dá esse freio para que a população se equilibre. Tá bom? Então, sem querer, aqui ficou na mesma ordem que ele deu, né? Equilíbrio, epidemia, recuperação e equilíbrio. Perfeito? Bom, são esses os exercícios desta aula. Eu vou deixar aqui mais alguns lá da parte adicional que convém vocês fazerem, porque aí vocês conseguem olhar um pouquinho como é que esse conteúdo vem sendo cobrado no vestibular, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem aí depois, né? O 29... Exercício 29, o exercício 31, bem legal. O 32 é legal também. E um outro que é bem bacana aqui é o 34. E vou botar o 35, que também ele vai um pouco nessa dinâmica de você entender, primeiro momento, o que está acontecendo com essa população, segundo momento, tá? Então, é isso. Beleza, pessoal? É legal essa parte, é bem matemática, né? Nossa, mais matemática do que biologia, mas vamos dizer, uma matemática, né, que também não tem conta, nada, sendo aplicada, né, para a gente entender o comportamento de uma dada espécie. Por que que essa população está disparada no crescimento, ou por que que, de repente, essa população está sumindo? Então, a matemática nos ajuda a entender o comportamento da espécie, né? Bem legal. Ok, então, finalizado essa parte, eu vou com vocês lá para a frente C. Então, avança aí comigo a apostila, lá para o final, frente C. Na frente C, nós estamos trabalhando zoologia, o estudo dos animais, né? E nós estudamos na apostila passada, que é o assunto da prova, o grupo dos anelídeos. E hoje nós vamos estudar o filo dos artrópodes. Acho que eu vou deixar para avançar depois, porque eu não vou usar a apostila agora. Agora eu vou para o planeta bio, porque ele está assim, muito mais interessante em termos de imagens, de dinâmica, para a gente compreender o filo dos artrópodes. O Elzo está me perguntando aqui no chat quando que eu vou mandar a prova. Eu vou fazer no mesmo esquema que eu tenho feito nos outros momentos, tá? Então, como está agendado para hoje, assim que eu terminar minha última aula, hoje eu só tenho as 3 primeiras aulas, eu já vou postar para vocês a prova. E aí vocês têm aí a prova com vocês podem me entregar até amanhã, tá bom? Então, vocês têm o dia de hoje, a tarde de hoje, né? Até amanhã, finalzinho da tarde. Então, vocês podem fazer e me encaminhar, tá bom? Então, seguir esse esqueminha que eu tenho feito, que, ao meu ver, tá dando certo. Beleza, vamos lá então para estudar os artrópodes. Então, aqui vamos para invertebrados 2. Eu gosto sempre de começar o estudo de um novo filo,
Recapitulando um pouquinho os anteriores, porque é sempre importante a gente se situar. Embora essa introdução aqui, ela comece nos plateumintes, né? Nós vimos que nós temos, né? O primeiro filo que nós estudamos foi o filo dos poríferos, depois estudamos os quinidários, depois plateumintes, nematóides ou nemátodos, os moluscos, os anelídeos e agora sim os artrópodes. Notem aqui que anelídeos e artrópodes têm pontos em comum, né? Por exemplo, a metameria. Quando eu falo de anelídeo, olha esse nome, anelídeo tem na palavra anel. Anel quer dizer o quê? Aquele corpo segmentado, metamerizado, que eu discuti com vocês em aula, o quê? Que esta metameria já é um presságio de que o corpo vai começar a se especializar em regiões. Então, eu não estou dizendo que o anelídeo já tem o corpo especializado, cabeça, tórax, abdômen, não tem. Mas foi o pontapé inicial para que isso começasse a acontecer, tá? Então, antes de anelídeo, nenhum animal tinha o corpo segmentado, metamerizado. Anelídeo traz essa novidade, comum ao artrópode, e eu vou te dar um fato para realmente confirmar isso, né? Por exemplo, dentro dos artrópodes estão aí as moscas, né? A mosca é um inseto, é um artrópode. E a mosca é o indivíduo adulto, mas tem a larva. Diz para mim, a larva de uma mosca parece ou não parece uma minhoca? Uma minhoquinha, pequenininha, mas parece. Parece. Toda segmentada, é ou não é? Toda segmentada. Inclusive tem uma tirinha que fizeram, gente, eu achei fabuloso a ideia de quem fez. Eu acho que quem fez, das duas, uma. Ou ele teve aí um auxíliozinho de um biólogo, ou ele teve uma boa professora de biologia. Então, ele colocou assim, é uma questão que tinha uma borboletinha, né, toda mimosa, toda fofinha, que namorava... Quem que era mesmo? Ah, eu não lembro. Acho que era um besouro, não sei. Era algum outro inseto, né? E o homem, no caso o besouro, convida a namoradinha, a borboletinha fofinha, que tem até salto alto na tirinha, para ir pescar, né? Pescaria, a gente sabe que não é uma atividade de homem, mas que alguns homens gostam muito, as mulheres ficam meio assim, né? Enfim, na hora de botar a minhoca no anzol, a borboletinha estava assim, né? Ah, que nojo, né? E aí vem a fala fantástica do namoradinho dela. Como quem diz, para de frescura, não negue o seu passado evolutivo. E fica no ar, né? Opa, como assim? E aí a pergunta, se não me engano, essa questão foi da Unicamp. O que ele quis dizer para ela com não negue o seu passado evolutivo? Algum de vocês consegue aí fazer uma interpretação, uma análise? Gente, é uma questão de língua portuguesa. Meio que é como se a gente já tivesse sido aquilo, né? Mesmo que, sim, a gente não, mas a gente passou pela evolução em algum momento da nossa vida, não, é no momento da nossa evolução a gente passou por aquele... E aplicando na questão aí da tirinha, né? O besouro tá falando assim, para de frescura, opa, você já foi minhoca um dia? Entre aspas, não é que ela foi minhoca, ela não é uma minhoca, mas uma larva de uma borboleta é tão parecida com uma minhoca, é a mesma coisa, todo segmentado, corpo vermiforme, alongado, arredondado e segmentado, que diferença tem? Não negue seu passado evolutivo, quer dizer,
Você já foi minhoca um dia, né? Traduzido assim entre aspas, né? Então, você está com nojo, né? Como se estivesse com nojo de você mesmo. Você já foi minhoca um dia, né? Você tem ancestrais, né? Você tem parentesco evolutivo com minhoca, por que você está com nojo dela? Entendeu? Então, não é uma questão fácil. É uma questão difícil. Tem muito conhecimento de biologia e muita maturidade para você interpretar esta fala aí dentro desse contexto. Mas a ideia aqui era essa, mostrar que artrópodes e anelídeos têm um grau de parentesco. E o que une os dois é justamente essa metameria. Então, bora lá falar de artrópodes. Quem são os artrópodes? Os artrópodes, o grupo dos artrópodes compreende um filo que apresenta o maior número de espécies do planeta. O maior número de espécies do planeta. Então, assim, não tem como comparar nenhum outro. Você pode pegar qualquer outro filo, perde feio para os artrópodes. Agora, se um grupo tem uma quantidade de espécies enorme como essa, né? O que a gente entende? Que é uma espécie que se adaptou muito bem às condições do planeta Terra. Concordam comigo? Né? Encontrou aqui no planeta Terra o paraíso. Então, isso se reflete na adaptação. Por que tantas espécies de artrópodes? Porque foi a espécie que melhor se adaptou a esse ambiente. Só pode, tá? Mas daqui a pouco eu vou entrar mais a fundo nessa discussão. Vamos lá. Justamente porque tem tantas espécies, muitas espécies, é que os artrópodes são, então, divididos, né? O filo dos artrópodes é dividido em 5 classes e nós vamos estudar cada uma delas. Então, tem filo aí que a gente não entra muito nessa divisão de classe, mas tem filo que a gente precisa. E, no caso, este daqui precisa, sim, né, dessa classificação, dessa especificação, justamente por causa dessa grande diversidade. A gente vai ver que é tão grande a diversidade que você vai falar assim, caramba, tá no mesmo filo? A mosca, olha o jeitão da mosca. Sheila, é sério que a mosca tá no mesmo filo que uma lagosta? Olha como são diferentes, né? Lagosta não tem asa, a mosca tem, né? E sem contar muitos outros aspectos. Olha, o piolho de cobra tá no mesmo filo? Tá no mesmo filo. Tá, mas então vamos falar do global. Por que, embora tão diferentes entre si, por que todos eles pertencem ao filo dos artrópodes? Eu vou começar aqui pelo nome, porque sempre o nome do filo nos dá alguma dica sobre ele. Artrópodes. Esse radical podes significa pernas ou pés, né? Tanto que quando a gente falou lá da ameba, diz que ela tinha pseudópodes, falsos pés, porque afinal, né, o unicelular não pode ter pé, né? Então é um prolongamento como um pé, como uma perna, porque podes, esse radical podes dá essa ideia, né? E artro é um radical que significa articulado, né? Assim como você fala assim, articulação, artro, olha como parece a palavra, né? A palavra articulação é derivada de artro. Eu tô com problema de saúde, eu tô com artrite, é uma inflamação na articulação. Artro, né? Articulação. Então, só para você ver que no nome do filo está implícito uma característica fundamental, né? Os artrópodes têm apêndices articulados, né? E quando eu digo apêndices, eu não estou falando só de pernas. Então, a perninha vai ter dobradiça. Mais ou menos como a gente. Ó, a gente tem articulações aqui, a gente tem articulação aqui, depois a gente tem articulação aqui, né? Pensando que o nosso braço é o membro locomotor.
Então, você tem locomoção no ombro, no braço, no antebraço, no punho, nos dedos, certo? Então, esses animais vão ter uma perninha toda articulada, cheia de dobradiças. Além das pernas, né? Alguns vão ter nadadeiras. Então, essa nadadeira aqui da lagosta, toda articulada, com partes que dobram, né? Certo? A antena articulada, não só aqui, ó, na base, mas ela tem dobradiças, então ela tem uma amplitude grande de movimento. Mandíbula é feita de várias partes, várias peças, todas móveis, todas articuladas. Resumindo, se os apêndices são articulados, isso vai otimizar o movimento, né? Vai dar um salto gigantesco em termos de melhoria no movimento. E vamos lá pensar comigo. Se a espécie se movimenta muito melhor, não estou dizendo que ela se movimenta melhor, estou dizendo que ela se movimenta extremamente melhor. O que ela ganha com isso? Quem se move bem consegue melhor o seu alimento e foge melhor dos seus predadores. Isso significa o quê? Vida, sobrevivência. Então, por que a artrópode se deu tão bem assim no planeta? Uma das respostas é: eles são artrópodes. Eles têm apêndices articulados, tá? Então, isso promove uma movimentação de uma qualidade extraordinária e aí eles conseguem capturar melhor o seu alimento e fugir melhor dos seus predadores. Beleza até aqui, pessoal? Deu para pegar? Sim, beleza. Beleza. Sim, Sheila. Vamos fazer uma ponte lá com o anelídeo. O anelídeo, além da metamerília, ele deu mais um pontapézinho aí na evolução. Os anelídeos, não todos, né, mas ali a maioria, tem cerdas, lembram disso? Né? A minhoca é oligoqueta, poucas cerdas. Aí tem o poliqueta, que é muitas cerdas. Aí tem a sanguessuga, que é a aqueta, não tem cerda, porque ela substituiu por ventosa. Tá, eu disse que a cerda do anelídeo é, entre aspas, uma perna, mas está muito mais para muleta do que perna. Porque a muleta, ela é articulada? Não, você apoia e empurra. Apoia e empurra. Não é isso? Então, as cerdas dos anelídeos estão mais para muleta. Apoia o corpo na superfície, empurra. Apoia, empurra. Beleza? Tá. Que tal deixar isso articulado? Nossa! Aí a coisa melhora muito. Vocês estão me entendendo? A gente começou lá atrás com Sim. que era fixo no chão, que era o porífero. Aí já não é mais fixo, olha lá o proteominte, mas vai de arrasto. O nematóide vai de arrasto. Tem perna? Alguém tem perna aqui? Não, ninguém. Ah, o molusco tem pé. Tá, mas o pé é um negócio que se arrasta no chão. Por isso que tem muco, né? Para diminuir um pouco o atrito, mas vai de arrasto. Aí vem o anelídeo que tem uma cerda. Opa, já apoia, já ajuda a andar. Mas ainda é como se fosse uma muleta. Bom, mas aqui eu tenho perna de verdade, articulada. Vocês estão me entendendo? O salto evolutivo gigantesco que ocorre? Sim. Beleza. Agora vamos àquela questão lá do segmentado. O anelídeo deu o pontapé inicial. Ele é segmentado, mas não só segmentado. Aqui, essa segmentação metameria vai proporcionar o quê? Parte dos segmentos se expandem, forma a cabeça. Que vai ser o centro, vai organizar, vai concentrar o quê? Assim como a gente, basta olhar para você. O que tem aqui concentrado nessa parte que você chama de cabeça? Sistema nervoso e sensorial. Olho, nariz, língua, ouvido. É ou não é?
Então, começa a especializar o corpo do animal, porque começa a concentrar nessa região que a gente chama de cabeça. Veja, cadê a cabeça de um plateuminte? Não tem. Nematóide? Não tem. A gente fala porção anterior, quer dizer, a parte da frente. Cadê a cabeça da minhoca? Não tem. É a parte da frente e a parte de trás. Não tem cabeça. E agora começa a ter? Sim. A cabeça é um local onde o sistema nervoso e sensorial se concentram. Especializou aqui. Tá vendo onde foi dar essa tal metameria? Beleza. Outros segmentos se unem formando esta região que a gente chama de tórax. No caso dos artrópodes, as pernas derivam do tórax. Quem tem asa, onde é que vai estar a asa? No tórax. Ou seja, o tórax se especializou na locomoção. Claro que para a gente foge um pouquinho disso, né? Porque tua perna não está no tórax, né? E o teu tórax tem órgãos aí importantes, beleza? Mas o tórax de um artrópode não vai ter sistema respiratório. O coração do artrópode não vai estar no tórax, viu? Vai não. O tórax de um artrópode, ele especializou na locomoção. É de onde partem as asas, é de onde saem as pernas, é daí. Beleza? E os demais segmentos, estes formam uma terceira porção chamada abdômen, que é a parte que vai concentrar a maioria dos órgãos. Claro, maioria, né? Porque olho é órgão, tá na cabeça, né? Cérebro é órgão, tá na cabeça. Beleza? Mas a maioria dos órgãos. Cadê o coração de um artrópode? No abdômen. Cadê o sistema respiratório do artrópode? No abdômen. Tá? Vai estar concentrado no abdômen. Tem um desenho animado, não sei se vocês já assistiram, porque ele é meio antigo, mas eu recomendo que você pegue pelo menos esse recorte dessa fala para ver, para assistir isso. Eu não lembro se é da Pixar, não é da Disney, tá? Não sei se é da Pixar. Chama Lucas e o Formigueiro. Conta a história de um menino que era malvado. Ele tentou destruir a formigueiro e ele virou uma formiga, né? Castigo, né? De certo modo, ele foi amaldiçoado, ele encolheu e ele teve que viver a realidade das formigas para compreender a importância delas, né? Sim. Nesse filme tem umas falas fantásticas. Uma delas né? O menino tá com medo da atual realidade dele, né? E daí ele fala para a formiga, mas você tem certeza disso? Você vai cuidar de mim? Você vai me ensinar a ser formiga? Ela fala, sim, claro. Você jura? Né? Eu juro, né? De coração. E aí o menino faz uma cruzinha assim, ó, se benzendo, aqui no peito. E a formiga fala, sim, de coração. E ela faz a cruzinha no abdômen. Daí o menino fala assim, mas eu pedi para você jurar de coração, não de bumbum. Ai, que fofo. Olha só. Daí ela falou, então, de coração. E para por aí. Por quê? Porque aquela porção que a criança fala que é o bumbum, na verdade é o abdômen, né? O coração do inseto tá ali. Então, é de coração, é de coração. É igual uma Como quem diz, né? o coração tá aqui. O seu tá aqui, ó. Mas o meu tá lá. Certo? Outra questão aqui, ó. Primeiro eu vou discutir e depois eu vou pegar mais um recorte desse filminho, tá? Todo artrópode tem exoesqueleto. Externo. Esqueleto externo. É um esqueleto externo, um esqueleto lá de fora. Ter esqueleto não é novidade, porque, por exemplo, os corais lá dos quinidários já tinham um esqueleto externo, né? Quem mais? Os moluscos têm exoesqueleto, que é a sua concha, não é verdade? Então, ter o esqueleto, o esqueleto não é uma novidade, né? E ser externo também não, porque todos que tinham até então o esqueleto, ele era externo. Né? Seria novidade se ele estivesse do lado de dentro, mas não, é externo ainda. A novidade é que esse exoesqueleto é de quitina.
E aí eu tenho que voltar lá nas primeiras aulas do primeiro ano, lá na frente B, lá na bioquímica. O que é mesmo quitina? Quitina é um carboidrato. Caramba, Sheila, um carboidrato. Tá lá junto com glicose, é um carboidrato. Polissacarídeo, porque é uma molécula grande. Só que é um carboidrato que não tem função de gerar energia, ele é estrutural. E a gente estudou lá que a quitina é um carboidrato que forma o exoesqueleto dos artrópodes. E ficou meio no ar. Então agora é hora de pegar essa ideia de novo, né? Então, o exoesqueleto, o esqueleto externo de um artrópode é feito de quitina. Sheila, mas carboidrato não deve ser um negócio muito forte, concordam comigo? Né? Não seria melhor se fosse como um esqueleto, uma coisa óssea? O que você acha? Para eles, eu acho que é útil, né? Porque se fosse uma coisa óssea, ia ser muito pesado, imagino eu. Ah, perfeito. Perfeito. Você pegou certinho a ideia. Seria pesado demais para eles. Tudo bem, o osso protege mais, legal. Legal, a proteção seria maior. Não é? Mas seria pesado demais. Para quem pretende andar, para quem pretende voar, até que enfim apareceu a perna e eu vou botar nas costas do bicho um esqueleto pesado. Ah, tenha dó, né? Tem que ser leve. Percebeu? Aí você fala assim, ah, Sheila, mas é mais frágil, protege menos, tá? Tudo bem, mas você acha que para quem tem perna e asa e que é rápido, veloz, ágil no seu movimento, você acha que ele está preocupado em ter um esqueleto que protege muito? Ele corre, ele foge, ele voa. Entende? Por que ele vai... Tudo bem, o molusco ter uma concha firme faz sentido, porque você vai matar, não é? Ele vai naquele ritmo lento. Como é que ele foge de você? Não dá. Então, para ele, convém se esconder dentro da concha. A concha é proteção. Entende? Mas o artrópode não está nem aí para que o fato desse esqueleto, que ele não vai ser muito rígido. Né? Porque se você tentar pegar, se você tentar matar, ele foge. Ele tem perna, ele tem asa. A locomoção dele é fantástica. Percebe? Mas não pode ser pesado, senão eu estrago todos os planos, né? Até que enfim aparece perna, até que enfim aparece asa e eu boto nas costas do bicho um esqueleto pesado. Não dá, né? Então, exoesqueleto, esqueleto lá de fora, um esqueleto frágil, porém extremamente leve, legal. Tá, agora, deixa eu voltar lá ao episódio do Lucas, o formigueiro, né? Então, tem um certo momento que alguma formiga, né, encosta no menino, né? Encosta no corpo do menino e fala assim, caramba, como você é mole, né? E aí a outra formiga falou assim, porque eles são do avesso. Olha só, outra fala que fica aí no ar. Quem que entende isso e consegue traduzir para mim? Quando a formiga fala que a gente é do avesso. Porque o dela tá fora, o nosso esqueleto tá dentro. Isso! Sim. Para explicar por que nós somos moles, né? Falar, opa, mas como que você é mole desse jeito? Ah, porque eles são do avesso, quer dizer, o esqueleto deles é interno, é um endoesqueleto. E os artrópodes têm exo. Exoesqueleto. Ah, maravilha. E eu tô fazendo esse exercício com vocês, sabe por quê? Porque vestibular pega esses trechos, esses recortes, para discutir, para você colocar o que você entende desta fala. Para você aplicar o que você está aprendendo aqui nesse conteúdo. Tá certo? Beleza, vamos lá. Muito bem, esqueleto é um esqueleto que protege. Ele não protege contra esmagamento, mas ele vai proteger contra uma coisa que para um artrópode é muito mais importante. Sabe o que é?
desidratação. Porque, veja, anelídeo vive no ambiente terrestre, mas o corpo tem que ser úmido, porque ainda tem respiração cutânea. Molusco vive no ambiente terrestre, mas alguns são aquáticos, claro, mas os moluscos que são terrestres vivem em jardim, que é ambiente úmido. Por quê? Porque eles também têm respiração parcialmente cutânea, tem que manter o úmido. E assim o nematóide, e assim o plateuminte. Só que o artrópode vestiu, entre aspas, um esqueleto. Imagina você vestindo uma roupa de, como se fosse mergulhador. Isso aqui que pega tudo, inclusive a tua cabeça, que cobre de você inteirinho. Extremamente resistente. Envolveu tudo você, te isolou. Dá para ter respiração cutânea? Dá para ter respiração cutânea, pessoal? Não, porque a pele deles é dura. Dura. Esqueleto por fora aqui, ó. Eu não ouvi o que você falou. Ah, tá. Exoesqueleto, revestiu, cobriu tudo por fora, como se a gente pegasse uma roupa de mergulhador e vestisse ela até a cabeça e cobrisse a gente inteirinho, né? Isolou do meio externo. Então, a minha pergunta foi, vai dar para esse artrópode ter respiração cutânea? Nem Não, pensar. Isso não tem como. que o sistema respiratório dele vai ter que melhorar e muito. Muito. Por quê? Nem pensar. Até anelídeo, tudo bem, ainda tinha respiração cutânea, ou como o molusco tem brânquias, mas é cutânea também, né? Tem lá o pulmão, que é aquela cavidade, mas é cutânea também. Agora, esse negócio de... O sapo faz cutânea, não faz? Hã? Não é o sapo que faz cutânea? Aí a gente vai entender por que voltou para trás, né? Mas aqui é Entendi. respiração cutânea, porque eu lacrei com esse exoesqueleto do lado de fora. Fechou tudo. Tá? Certo. Beleza, vamos lá. Que mais? Por que teve esse lacramento aí? Porque aqui o exoesqueleto tem um importante papel em evitar desidratação, a perda de água. Escreve isso, que a tua apostila não vai dizer, mas é importante. O exoesqueleto protege o artrópode contra a desidratação e é por isso que esses animais conseguem conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Vou falar de novo, escreve aí. Que o exoesqueleto protege o artrópode contra a desidratação, né? Vai embalar, vai lacrar o animal, protege o animal contra a desidratação. E isso permite a ele conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Aí a gente começa a entender por que o artrópode dá um cor em qualquer outro filo em número de espécies. Porque ele fez muito bem isso aqui. Porque ele conquistou muito bem o ambiente terrestre. O sapo, que nem alguns aí falaram, está limitado à lagoa. Porque ele tem respiração cutânea. As minhocas estão limitadas ao solo úmido. Porque elas têm respiração cutânea. O artrópode pode estar onde ele quiser estar. Na água doce, na água salgada, no ar, no solo, onde ele quiser estar, porque ele não vai perder água de jeito nenhum. Entende por quê? Sim, por causa do exoesqueleto. Por causa do exoesqueleto. Então, o exoesqueleto... Então, não basta dizer, tem exoesqueleto, ponto final. Você tem que saber desmembrar isso numa discussão. Senão, você não passa em bom vestibular. Vestibular, faculdades menos importantes por aí vão pedir isso aí. Tem ou não tem exoesqueleto? Quem tem, quem não tem. Ponto final.
as boas universidades, as públicas, né, as estaduais, as federais, ela quer saber se você não sabe só coisa decorada, se você sabe pensar. Se você entende por que um exoesqueleto é importante. Olha só, como vai além. Tá bom? Perfeito. Vamos lá, mais aqui, mais um pouco, avançando. Então, o exoesqueleto, principalmente como protetor contra a desidratação e, em virtude disso, a conquista, o ambiente não tem limites mais para essa espécie. Beleza, vamos ver. Eles são todos triblásticos, mas isso, pessoal, a gente vai começando a colocar esses conceitos quase que no esquecimento. Por quê? Porque o Plateuminte foi quem trouxe essa novidade e daqui para frente todos vão ser. Tá bom? Então perde até a graça falar disso. Triblástico celomado. Bom, Plateuminte é triblástico acelomado. Nematóide é triblástico pseudocelomado. Mas molusco, anelídeo já eram celomados. Então agora todos serão celomados até chegar na gente. Então também perde a graça de falar disso. Protostômio, porque a boca ainda é a primeira estrutura a ser formada, tá? E a simetria bilateral, também perde a graça falar disso, porque desde Plateuminte ela é assim e vai continuar sendo assim até o fim. Habitat, todos os possíveis. Sistema digestório completo. Também perde um pouco a graça falar disso, porque nematóides foram os primeiros a apresentar um sistema completo e vai ser assim agora até o final. Então, a digestão ela começa numa cavidade, ela é extracelular, e depois ela se conclui dentro da célula intracelular. Os artrópodes têm os mais variados hábitos alimentares, porque eles estão em tudo quanto é lugar. Então, eu vou ter artrópode predador, artrópode parasita, artrópode filtrador, herbívoro, carnívoro, onívoro, de tudo quanto é jeito que você quiser. Detritívoro, que come os restos, as sobras dos outros, tá? Então, tem uns que vão se alimentar de fezes, outros de urina. Olha, come tudo que é possível comer, você vai ter aqui, tudo quanto é tipo. Tem sistema circulatório? Tem que ter. Por que tem que ter? Porque ele é um sistema que já apareceu lá atrás. Moluscos já tinham. Anelídeos também. Então, não tem como o sistema aparecer e, de repente, desaparecer. Ah, não vai ter mais. Não. Apareceu aqui nos moluscos anelídeos, todos vão ter. Sheila, de que tipo que ele é? Aberto, fechado? Porque o molusco, ele é a maioria aberto, somente um pequeno grupo é fechado. Anelídeos, todos, o sistema é fechado. Como é que é no caso do artrópode? Ele será aberto. Depois a gente discute melhor isso aqui. Eu falei para vocês que a respiração vai ter que ser boa agora, hein? Porque não tem mais cutânea, né? Como será a respiração de um artrópode? Depende um pouquinho do ambiente. Se ele for terrestre, será traqueal. Né? Então, insetos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, piolho de cobra, centopeia, esses aí que são terrestres, ela será traqueal. Sheila, mas o que é uma respiração traqueal? Daqui a pouco eu falo, aprofundo esse ponto. Ou filotraqueal, que também é para quem é terrestre, também daqui a pouco já falo um pouco mais disso. Agora, para quem é aquático, a respiração é branquial. Lembra? Os moluscos aquáticos já respiravam por brânquias. Não é assim? Lá dentro do filo dos anelídeos, os poliquetos, que são aquáticos, respiram por brânquias. Então, quem é aquático é brânquias, tá? Respira por brânquias. Então, vai ser o caso aqui também dos artrópodes aquáticos, como é o caso do siri, da lagosta, do camarão, respiram por brânquias. E os terrestres? Os terrestres não vão ser por pulmões, tá? Esse grupo não tem pulmão. Eles vão ter traqueias ou filotraqueias, que daqui a pouco eu vou explicar melhor do que se trata. A excreção, tá? Vamos lembrar um pouquinho. No princípio, não tinha sistema excretor. De repente, ele surgiu. Alguém lembra qual é o filo? Tem música para lembrar. Ai, pera.
Plateumintes? Ah, planária, se não me engana, sua inscrição é por célula flama. Ah, é o primeiro grupo, tem que lembrar disso, né? Então, então o grupo anterior não tinha excreta, não tinha urina? Claro que tinha, né? Mas saía lá por cima, saía do corpo, mas não tinha um órgão que recolhia esse excreto e eliminava. Começa no plateuminte. Toda lombriga, túbulos em H, né? Então, o sistema excretor dos nematóides é túbulos em H. Moluscos e anelídeos, nefrídeos para excretar. Né? Então, aqui já é outra estrutura excretora, mas tem também. Sheila, e os artrópodes? Óbvio que vai ter também, assim como todos aqui, até chegar na gente, que vai ser rindo aí, né? Mas vai ter. Então, todos têm, isso é fato. Desde que apareceu, não sumiu mais. Perfeito, mas ele vai ser diferente. E aqui no caso dos artrópodes, ele vai ser diferente para cada classe. Então, se for um inseto, vai ser de um tipo. Se for um aracnídeo, vai ser de outro tipo. Nossa, Sheila, agora complicou. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque dessa musiquinha que eu tô cantando para vocês, vai ter uma estrofe inteirinha só para artrópodes, viu? Ah, então tem musiquinha para ajudar? Tem. Então, a primeira estrofe falou dos plateumintes, que foram os primeiros a ter, dos nematóides, dos moluscos e anelídeos. Uma estrofe para falar de 4 filos. A próxima estrofe vai falar só de artrópodes, porque daí vai falar de cada grupo. Porque, veja só, insetos aracnídeos, quilópodes, diplópodes excretam por túbulos de Malpighi. Eu vou explicar o que é, tá? Alguns aracnídeos, na sua grande maioria, excretam por glândulas coxais. E os crustáceos, por uma estrutura chamada glândula verde. Gente, glândula verde é uma estrutura que fica na cabeça. Sheila, o camarão mija pela cabeça? Isso mesmo, porque o sistema excretor dele está na cabeça, perto da antena, tá? E uma aranha mija pela coxa, pelas últimos pares de pernas? Isso mesmo, porque o sistema excretor dele está lá naquela perna, tá bom? E o túbulo de Malpighi vai sair junto com as fezes, tá? Então a urina sai pastosa junto com as fezes, né? Então, cada grupo tem um jeito de excretar. Por isso que a musiquinha fica assim, ó. Depois eu ponho a letra lá para vocês. Então, a primeira estrofe, já cantei aqui, já até recapitulei rapidinho, né? Vamos lá para a segunda estrofe, que fala do filo dos artrópodes. Nos artrópodes, não duvide, sua excreção por túbulos de Malpighi. Nos artrópodes, não duvide, sua excreção por túbulos de Malpighi. Toda aranha, glândula coxal, e as glândulas verdes, crustáceos em geral. Nos insetos, não duvide, sua excreção por túbulos de Malpighi. Ah, legal. Insetos, alguns aracnídeos, quilópode e diplópode, não fala na música, mas os quilópodes e diplópodes eu vou explicar para vocês que eles seguem sempre o mesmo padrão do inseto, tá? Então, inseto, não duvide, sua excreção, túbulos de Malpighi. E aranha, glândula coxal. E as glândulas verdes, crustáceos em geral. Ah, então a musiquinha já me ajuda a saber qual o sistema excretor de cada um? Sim. Beleza? Sistema nervoso. Ganglionar ventral, ou seja, o mesmo desde plateumintes. Tem um gânglio, que é uma concentração de neurônios na frente do corpo, que no caso aqui já vai estar na cabeça, porque esse tem cabeça, e dele se estendem cordões nervosos passando na região ventral. Então, desde plateumintes, o sistema nervoso é ganglionar ventral e permanece aqui até o final do nosso estudo. Pessoal, tudo bem até aqui? Beleza? Estão me acompanhando? Sim, de boa, Sheila, beleza. Ó, Gostei da musiquinha. ai, que bom. Não fui eu que fiz essa, mas vai ter uma outra de artrópodes, essa fui eu que fiz. Ficou show também. Vamos lá.
aprofundando agora um pouquinho. Agora chegou num ponto bom. Lembra que eu falei que os artrópodes é o filo que dá um couro em qualquer outro filo? Gente, olha isso aqui, tá? Insetos, essa barra aqui. Quelicerados incluem os aracnídeos e os crustáceos. Aliás, os aracnídeos estão aqui em quelicerados. Crustáceos, esse amarelinho aqui, e o laranjinha, quilópodes e diplópodes. Ou seja, 1, 2, 3, 4, as quatro primeiras barras juntas compreende o número de espécies de artrópodes. Ou seja, aqui ele está falando 80% das espécies animais são artrópodes, tá? É basicamente isso mesmo. 80% do reino animal é artrópode. Sheila, é muita coisa, pois é. 20% é todo o resto. 20% é porífero, quinidário, plateuminte, nematóide, molusco, anelídeo, equinodermo, cordado, que inclui todos os vertebrados. Sheila, mas vertebrado é peixe, anfíbio. Pois é, junta tudo isso aí, dá 20%. 80% é artrópode. Conclusão. Quem dominou o planeta Terra? Quem manda no planeta Terra? Os artrópodes. Sheila, me explica por que tanta espécie? A gente traduz em sucesso evolutivo. Então, é um grupo de sucesso. Se deu bem no planeta, por isso tantas espécies. Aliás, isso foi uma pergunta que caiu há uns 5 anos atrás, segunda fase da Unicamp, primeira pergunta da prova. Discuta aspectos que expliquem o sucesso evolutivo dos artrópodes. E os meus alunos voltaram do vestibular rindo à toa, porque a música que eu inventei, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, acho que não dá tempo na aula de hoje, mas amanhã eu passo para vocês, ela fala disso. Ela explica o porquê do sucesso evolutivo. Aí só dava gente falando assim, Sheila, eu cantei mentalmente a sua música e respondi de boa, inteirinha a primeira questão de biologia da segunda fase. Tá? Então, já falei um pouquinho para vocês. O que justifica tanta espécie? Por que esse sucesso evolutivo? Apêndices articulados. Então, é perna, é antena, é asa, é mandíbula. Né? Exoesqueleto, que protege contra a desidratação, mas não pesa, porque é de quitina. Tá? E outro ponto aí vai ser a respiração traqueal, que é espetacular. Eu disse para vocês, não tem mais cutânea? Não. Então, eles tiveram que investir pesado numa respiração que fosse ótima para que aquele grupo se desse bem no planeta. Tá bom? Então, basicamente, são esses pontos que garantem o sucesso evolutivo e explicam por que tantas espécies de artrópodes no planeta. Por que 80% do reino animal é artrópode. Tá bom? Beleza, vamos lá, mais um pouquinho aqui, tá? Aqui ele divide em muitos grupos, ele inclui inclusive os anelídeos, né, para mostrar que tem ancestral comum, né? Mas nós temos aqui entre os quelicerados, nós temos trilobitas, que são extintos, aracnídeos, merostomados, que é o límonos, nós não vamos falar dele, vamos falar apenas dos aracnídeos. Os crustáceos, a classe dos aracnídeos, a classe dos crustáceos, a classe dos quilópodes e diplópodes e a classe dos insetos. A gente chama esse grupo de unirrêmia porque eles têm um apêndice único. Já os crustáceos são birrêmes, porque eles vão ter um apêndice aberto em 2 estruturas. Mas a gente já vai ver isso com mais detalhes. Muito bem, então já que o filo dos artrópodes é tão amplo assim, e está subdividido em vários grupos, inevitavelmente vai ter que estudar classe por classe. Só antes um pouquinho, falar um pouco desse evento chamado equidise ou muda.
Eu disse para vocês que o artrópode ele tem um exoesqueleto, que é uma carapaça que o reveste completamente, que o isola completamente do ambiente e garante que ele não vai se desidratar. Perfeito. Mas você concorda que se você entrasse tipo dentro de um saco de dormir, né, ou de uma roupa de mergulhador que te cobrisse por completo, né? Na hora que você fosse crescer, você é uma criança, você entrou lá e você passou a morar dentro daquilo, né? Estou propondo uma situação hipotética, absurda aqui, mas só para fazer um comparativo. Na hora que você fosse crescer, concorda comigo que aquilo ia limitar o teu crescimento, ia dificultar o crescimento? Pois é. É por isso que, periodicamente, o artrópode arrebenta esse exoesqueleto, sai de dentro dele, cresce, aumenta o tamanho do corpo, depois ele faz um outro exoesqueleto maior, mais folgado. E a gente chama isso de equidise ou muda. Então, muda é a troca do exoesqueleto, aqui muito bem ilustrado pela cigarra, porque é um exemplo fácil da gente ver, né? Eu falo que outubro é o mês das cigarras, embora esses dias que estava muito quente, eu ouvi cigarra cantar. Eu falei, eita, as cigarras estão adiantadas esse ano, né? Estava tão quente que elas estavam achando que já era outubro. Mas, enfim, a gente começa a ver nessa época do ano cigarra e a gente começa a ver essas cascas, né? E tem até quem diga assim, isso aí sabe o que que é? É que o bicho morreu de tanto cantar. Então, primeiro, não morreu. Não morreu. Ele só saiu da sua casca, ele abandonou o seu exoesqueleto porque ele estava crescendo. Estourou de tanto cantar. Tem nada a ver. Tá bom? Há anos atrás, a Unicamp, foi na primeira fase, colocou uma questão sobre cigarra, um texto que falava de cigarra, e pediu para discutir essa história de a cigarra morre de tanto cantar, porque é isso que o povo diz por aí. E com teus conhecimentos da biologia, você concorda com isso? Foi a questão da Unicamp de tempos atrás, tá bom? Então, tem que saber discutir. Não está morrendo de tanto cantar. O que está acontecendo é que ela, como ela tem um exoesqueleto, para poder crescer, ela tem que sair de dentro dele. Depois ela faz um novo. Isso se chama muda ou equidise. Tudo bem? Certo. E isso acontece para o animal crescer. Tá, Sheila, é só a cigarra que faz isso? Não, todo artrópode. E quando eu digo todo, é todo mesmo. Aranha faz, borboleta faz, formiga faz, barata faz, tudo que é inseto faz. Agora vamos para os crustáceos. Camarão faz, lagosta faz, siri faz, tudo que é crustáceo faz. Aracnídeos, aranha faz, escorpião faz, ácaro faz, carrapato faz, porque é artrópode. Todo artrópode tem exoesqueleto. Piolho de cobra faz, centopeia faz. Todo artrópode tem exoesqueleto, todo artrópode faz, muda ou equidise. Sheila, mas eu nunca vi exoesqueleto de borboleta. Eu nunca vi de formiga. Mas não é porque você nunca viu que não existe. Tá? Eu já vi. Não é porque eu sou bióloga, fui atrás, né? Fui investigar, fui estudar isso. Mas existe. Então, é um evento próprio de todo artrópode. E é por esta razão, não é isso? Deixa eu ver, eu quero chegar num ponto. Vamos ver se eu tenho... É para ter um slide que mostra o que eu quero falar. Parece que não tem, mas tudo bem. Na apostila de vocês, deixa eu ver certinho a página, tem um gráfico que mostra como é que é o crescimento de um artrópode. Vamos lá. Tá na página, vamos ver. Página 38. Como cresce o artrópode? Padrão de crescimento corpóreo de um inseto, mas na verdade de qualquer artrópode. Parece uma escadinha com degraus.
tá? Por que que é assim? Porque quando tá subindo, quer dizer, tá crescendo, é porque ele tá sem o esqueleto. Ele perdeu o exoesqueleto, ele fez muda. Depois fica um degrau, porque ele para de crescer, ele tá com o exoesqueleto. Aí ele perdeu de novo, aí ele sobe e começa a crescer. Fez um outro exoesqueleto, para de crescer. Perdeu, volta a crescer. Fez de novo, para de crescer. O único grupo do reino animal que tem um crescimento corpóreo em escada é o artrópode. Presta atenção nisso, isso cai bastante, tá? Qualquer outro animal, o crescimento é uma curva. Por quê? Conforme você cresce, você aumenta o tamanho do corpo, vai crescendo, crescendo. Conforme o tempo passa, você cresce, 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 cresce. Mesmo o molusco que tem concha, você vai dizer, mas o molusco tem concha, é exoesqueleto, não prende o corpo dele? Não, porque conforme ele cresce, a concha cresce junto, por isso que tem aquelas voltas e vai ficando maior, 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 porque conforme o corpo cresce, a concha cresce proporcionalmente. Então, qualquer animal, o corpo cresce conforme o tempo passa. O único que tem o padrão de escada cresce, para, cresce, para, cresce, para, é o artrópode, por causa do exoesqueleto dele, que limita o crescimento. Beleza? Mais um pouquinho, que o nosso tempo está quase no limite. Alguma pergunta? Ah, aqui, ó, pronto, achei. Eu acho que passei rápido, não tinha visto. Olha só, cresce, para, cresce, para, cresce, para. Então, esse aqui é o momento que abandonou o exoesqueleto, vai crescer. Fez o exoesqueleto, para de crescer. Então, só em artrópodes. Pergunta que caiu em vestibular. Inclusive, teve um que saiu numa tirinha também, clássico, né? Uma criança foi no cinema com seus pais, assistiu um filme, era um filme de terror, de suspense, e tinha ali insetos gigantes que aterrorizavam as pessoas, que perseguiam as pessoas, matavam as pessoas. Né? E ele ficou confuso com aquilo, porque ele sabia que não era possível existir insetos daquele tamanho. Né? E a pergunta é, discuta de acordo com seus conhecimentos de biologia, porque é impossível um inseto ser gigante. Quem consegue me explicar? Em cima disso que eu acabei de trabalhar. Vamos, pessoal? Eu não sei. Não? Olha só. Ele tem um tempo de existência, certo? Mas o crescimento dele é limitado. Ele cresce, para. O tempo passa, ele está parado no crescimento. Cresce e para. Então, não existem insetos gigantes porque o exoesqueleto limita o crescimento. Né? Então, não é um crescimento contínuo. Está sempre crescendo. Não, não é assim. Não é esse o padrão. Tá? Então, por que não existe inseto gigante? Porque ele tem exoesqueleto que limita o seu crescimento. Cresce, para, cresce, para. E também porque inseto não vive tanto tempo assim. Para você ter um inseto gigante, você teria que ele vivesse assim, tipo, 10 anos. Aí cresce, para, para. Quem sabe daqui 10 anos ele vai ter um tamanho gigantesco, né? Geralmente insetos vivem pouco tempo. Né? Alguns vivem um dia, como algumas moscas, vivem um dia só. Outros vivem uma semana, outros vivem um mês. Os que vivem mais, por volta aí de alguns meses, um ano, um pouquinho mais que isso no máximo. Tá? Ô, Sheila, Oi. antigamente tinha inseto gigante, né? Na época dos dinossauros. Ah, isso. Os fósseis mostram isso, né? Por que naquela época tinha, então? Porque naquela época tinha muito oxigênio na atmosfera. Muito, muito mais do que se tem hoje. Oxigênio é sinônimo de energia. Quanto mais oxigênio tem, mais energia o organismo gera. Quanto mais energia se tem, mais o metabolismo funciona. E era isso que proporcionava
corpos agigantados. Então, o que era um dinossauro? Era um lagarto gigante, né? Assim como tinha libélula do tamanho de uma águia. Ou Pera, como assim? sem brincadeira. Assim como tinha escorpião do tamanho de um lobo. Ainda Não, mas por que eles cresciam? É isso que eu não entendi. porque, como tinha Por causa que tinha mais oxigênio. muito oxigênio disponível, eles conseguiam capturar isso e converter em energia. Então, o metabolismo acelerado proporcionava um grande crescimento. Claro que isso acelerava as mudas também. Eles faziam muito mais mudas, né? Porque você fazia, então naquele tempo eles não tinham exoesqueleto que segurava o crescimento? Tinha. Mas como o metabolismo está acelerado, isso promove muito mais mudas. Né? Então, como eles sofriam muito mais mudas, por isso eles conseguiam crescer mais. Então, tem a ver com a parcela de oxigênio também na atmosfera. Caraca. Fantástico, né? Muito bem. Nosso tempo acabou, né? Então, eu vou deixar para amanhã, né? Eu começo a entrar nas classes. A gente fala da classe dos insetos, dos aracnídeos, crustáceos, quilópodes e pó. São 5 classes para estudar agora uma a uma. Beleza? Então, ótimo, né? Em relação à prova, só reforçando, né? Assim que eu terminar a minha última aula da manhã, eu posto para você, então ela fica disponível aí, já pode realizar e fazer a devolução para mim até no máximo amanhã, final da tarde. Tchau, até mais. Boa prova para vocês. Estou aqui na torcida. Beleza, Sheila. Obrigado. Tchau, tchau. Beleza, obrigado, Sheila. Boa semana. Igualmente.